chegou pra balançar. Olá, boa tarde, minha São Luís, boa tarde, Maranhão, sabadou e o nosso Balanço Geral, edição de sábado, está no ar. Aumente o som, produção. Balanço Geral, chega pra assistir. Mais uma edição de sábado pra ti, o quê? Muita informação e entretenimento pra todo o Maranhão. Balanço Geral, chega pra assistir. Mais uma edição de sábado pra ti, o quê? Todo mundo na dancinha, viu? Muita informação e entretenimento pra todo o Maranhão. Balanço Geral. Chegou Ei, minha gente, me conta como é que tá a programação desse sabadão. Vai uma feijoadinha aí? Qual é a programação desse sábado? Tem família? Tá no pagodinho com os amigos? Manda pra gente. Quero saber como é que tá a programação de vocês. Sabadão por aqui com muita informação. Tem música também mais tarde. Então já fica aí no sofá. Daqui a pouco a gente arrasta esse sofá, puxa pro lado que todo mundo vai dançar. Tá bom? Já aproveita agora para seguir as nossas redes sociais. Coloca na tela TV Cidade MA, já por aqui com vocês. Já aproveita muito para seguir a nossa programação. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Lembrando que temos o nosso canal do YouTube, onde você consegue nos assistir por lá ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Tem um projeto bacana, quer apresentar? Se tem um projeto de dança, um grupo de dança, quer estar no Balanço Geral edição de sábado? Pode mandar pra gente, manda lá no Instagram também, @Bezerra_, eu vou amar receber a sugestão de vocês por lá. E olha, já vamos começar o sabadão com muita notícia por aqui. Nos últimos dias, vários casos de homicídios foram registrados na Grande São Luís, situação que tem gerado uma sensação de medo e insegurança. Para especialistas da segurança pública, a impunidade dos autores acaba contribuindo para o aumento desses tipos de crimes. Um dos casos mais recentes aconteceu no bairro Liberdade, em São Luís. Um homem identificado como Valdenilson Lima Santos foi morto com vários disparos de arma de fogo dentro de uma residência. De acordo com testemunhas, 5 homens invadiram o imóvel, trancaram pessoas presentes em um cômodo da casa e, em seguida, atiraram contra a vítima. Os suspeitos fugiram logo após o crime. Outro caso foi registrado no bairro J. Câmara, em São José de Ribamar. A vítima, identificada como Francisco Aguiar de Souza, foi morta na porta de um estabelecimento comercial. Os frequentes casos de homicídios registrados no Maranhão acendem um alerta para o aumento da violência no estado. De acordo com especialistas, grande parte dos casos está ligada ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas. E aí tem também a questão da maioria dos homicídios tem sido por conta de guerra entre facções, que esses principalmente é difícil se chegar à autoria, porque as testemunhas têm medo de prestarem depoimentos, em que pese a gente tem aí diversas ferramentas como o Disque Denúncia, que é garantido o anonimato, mas por conta do temor da própria facção, não se consegue a Polícia Civil chegar a um autor, né, por conta desse medo dessa represália. No final do mês de junho, um homem identificado apenas como Ítalo morreu enquanto estava deitado em uma calçada na região do Coroadinho, em São Luís. Toda a ação aconteceu durante o dia e foi registrada por câmeras de segurança que flagraram o momento em que o autor do crime se aproxima do homem com uma arma e efetua os disparos contra a vítima. Segundo os profissionais da segurança pública, a impunidade dos autores em muitos crimes tem contribuído para os casos de homicídios no estado. Nós temos um grande problema, é a questão da impunidade. Essa impunidade ela decorre da falta de uma investigação da polícia, por falta também de aparelhamento, de recursos e pessoal. Então, é difícil chegar à autoria. E quando você não tem uma autoria definida num crime, você gera a sensação de impunidade. E a sensação de impunidade ela vai refletir nas residências, né? Esse faccionado, essa facção, ela vê uma facilidade em cometer o crime, vê uma dificuldade na identificação do autor, então eles se sentem mais à vontade para estar fazendo essa prática desses crimes, seja traficância, seja homicídio, latrocínio ou qualquer outro parecido. Porque a Polícia Civil ela compete fazer o levantamento
para provar a materialidade e identificar a autoria do delito. A Polícia Militar ela compete fazer aquele policiamento ostensivo, preventivo, mas ela não é onipresente, ela nunca vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não temos policiamento suficiente para isso, e ainda que tivesse, temos que ter um policiamento judiciário, que é a Polícia Civil, a que compete investigar, com mais pessoal, com melhor aparelhamento tecnológico, para que a gente possa ter uma investigação eficiente, porque por mais que aquele indivíduo não seja preso em flagrante delito, ali logo após cometer o crime, mas nós teremos uma boa investigação que vai identificar o autor, e aí ele será responsabilizado penalmente após, claro, o contraditório e ampla defesa, que é um direito de todo cidadão. A população também tem um papel fundamental na prevenção e no combate à violência e pode contribuir por meio de denúncias anônimas. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando eu me refiro a crimes praticados por facções criminosas, é justamente a identificação do autor. Por quê? Porque as testemunhas, elas temem a sua vida, por sua vida, e aí não querem prestar depoimento, e isso dificulta o trabalho da Polícia Civil. Mas nós temos ferramentas aí como o Disque Denúncia, que é garantido o sigilo absoluto. Então a sociedade, ela tem esse dever também, isso é uma responsabilidade de todo cidadão, contribuir com a segurança pública, e ela tem essa possibilidade de prestar essas informações, ainda que de forma sigilosa, para a polícia, e irá ajudar sim o trabalho da Polícia Civil, dando um norte, sobre aquele crime. Olha, agora atenção para esse caso. Iremos falar agora sobre acidentes de trânsito referentes ao primeiro semestre do ano de 2025. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 500 sinistros foram registrados no período. Apesar desse número alto, comparado ao ano anterior, houve uma queda de 4%. O levantamento foi feito pela Polícia Rodoviária Federal e os resultados mostram uma tendência de queda. Segundo a PRF, o número de acidentes, feridos e mortes nas rodovias federais que cortam o Maranhão registrou uma diminuição no primeiro semestre de 2025. Esse levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que o primeiro semestre de 2025 tiveram reduções consideráveis no que diz respeito aos sinistros de trânsito registrados nas rodovias federais. E claro que essas reduções são bem-vindas, uma vez que o principal objetivo de todas as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal é exatamente a redução do número de acidentes, a redução do número de feridos e a redução do número de óbitos. De acordo com a PRF, esses resultados podem estar relacionados a dois fatores principais: a intensificação da fiscalização e a mudança gradativa no comportamento da parte dos condutores. E claro que essas reduções podem sim estar diretamente associadas ao aumento das fiscalizações, mas principalmente a uma mudança comportamental gradativa por parte dos motoristas, que podem aí estar identificando a necessidade de comportamentos diferentes para que se tenha maior segurança nas estradas e rodovias federais. O levantamento feito pela PRF mostrou que entre janeiro e junho deste ano foram contabilizados 518 acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão, representando uma queda de quase 4% se for comparar com o mesmo período do ano passado. Os acidentes com vítimas fatais também tiveram uma redução, passando de 110 em 2024 para 92 em 2025. O inspetor da PRF conta que, apesar da diminuição, as ocorrências de acidentes que terminam em morte poderiam ter sido evitadas, caso o condutor adotasse uma postura de cuidado. Mas apesar dessas reduções, um estudo mais aprofundado desses números e desse levantamento indica que muitos dos acidentes graves ainda estão sendo provocados por ações humanas, por comportamentos humanos evitáveis, como os casos de ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, a falta de atenção que acaba prejudicando uma reação adequada. Muitos condutores estão ainda acessando a rodovia sem observar a presença dos demais veículos e, infelizmente, ainda aquela combinação perigosa entre álcool e direção. A diminuição de ocorrências é um fator positivo, mas a conduta humana ainda é um ponto de preocupação. Por isso, as fiscalizações se tornam ainda mais importantes para que esses números continuem a reduzir. São reduções interessantes, são reduções importantes,
mas ainda há grandes desafios, principalmente relacionados à conduta humana, e por isso a necessidade da intensificação das fiscalizações para que esses números continuem em queda. Vamos falar agora sobre o abandono de pessoas idosas, que infelizmente é uma realidade muito comum em nosso país. Para tentar reverter todo esse cenário, foi sancionada uma lei que prevê punição mais severa para casos como abandono de incapaz e maus tratos. O abandono de idosos é uma ação extrema cometida até mesmo por pessoas da mesma família da vítima. Por vezes, o ato é antecedido de violência física, psicológica, abusos financeiros e negligência. Essa prática criminosa ganha agora maior rigor na punição, com a Lei 15.163, aprovada pelo governo federal. Com a nova lei, quem for condenado pelo crime de abandono da pessoa idosa ou com deficiência poderá cumprir pena de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. Caso a ação resulte na morte da pessoa, a pena poderá chegar até 14 anos de detenção. Olha, essa lei ela veio de encontro à necessidade que a rede tinha, né, de ter alguma coisa assim que desse mais segurança para a pessoa idosa, porque não vai mais para a questão do juizado, onde a pena era bem leve, o pagamento de cestas básicas, e a pessoa se tornava impune. Hoje, né, maltratar na situação de abandono tanto da pessoa idosa, pessoa com deficiência e criança, é crime com uma pena mais dura, né? A Defensoria Pública do Estado, através do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra o Idoso, tem atuado na prevenção dos casos de abandono e prestado apoio às vítimas após o ocorrido. Apesar das medidas do órgão, a sociedade como todo pode agir para combater a violência e evitar que idosos se encontrem em situação de abandono. Nós temos que realmente procurar entender que o envelhecimento ele veio para ficar, para todo mundo, e a gente precisa ver que tipo de relacionamento nós devemos ter com aquelas pessoas de 60 a mais, que foi, inclusive, a população que mais cresceu no Brasil. Então, a gente precisa realmente, família, sociedade, se importar com o envelhecimento, que é para todo mundo. Lógico que nem todo envelhece, mas quem envelhecer quer viver com dignidade, com respeito e sem violência. Os profissionais da saúde exercem um papel fundamental no combate à prática de abandono a idosos no estado. Ao identificar sinais de violência ou negligência com antecedência, esses profissionais podem tomar as medidas cabíveis, incluindo a denúncia aos órgãos competentes. O profissional de saúde deve estar atento a alguns sinais que a violência física demonstra: hematomas, lacerações, queimaduras, acidentes inexplicáveis, o horário da medicação que não é cumprido, as orientações que não são cumpridas. Mas não são só as violências físicas, mas as psicológicas, então ficar atento com uma tristeza, com uma depressão, um isolamento, tudo isso é importante que o profissional de saúde fique atento. E o que fazer? Dependendo de onde você trabalha, no OBS, na atenção básica de saúde, é importante entender que nós temos que notificar. O Hospital de Campanha em São Luís, para tratar de casos leves de síndromes gripais, vai ficar disponível até o dia 15 de julho, ou seja, até terça-feira. A unidade foi montada como alternativa estratégica para evitar a sobrecarga das unidades de pronto atendimento, as UPAs, em meio a uma onda de ocorrências de doenças respiratórias. O espaço foi projetado para acolher adultos e idosos com sintomas de febre, dor de garganta, tosse e coriza, além de garantir atendimento rápido. O Hospital de Campanha atua como alternativa estratégica para evitar a sobrecarga das unidades de pronto atendimento da capital maranhense. O governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Saúde do Estado, adotou essa medida do Hospital de Campanha como uma forma estratégica para desafogar as unidades de pronto atendimento. O objetivo do hospital é oferecer um atendimento rápido e seguro para a população em pacientes que têm sintomas de síndromes gripais leves. É um hospital
equipado com leitos, poltronas, médicos, enfermeiros, técnicos, preparado para atender essa população. Funcionando desde 31 de maio deste ano, a unidade já realizou mais de 1.300 atendimentos de pessoas com sintomas gripais leves. A gente já realizou mais de 1.300 atendimentos. Existiu transferências também, pacientes que precisou de um suporte maior e foi referenciado através das nossas ambulâncias para o Hospital de Referência Pactuado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, há uma onda decrescente nos casos de síndrome gripal e, consequentemente, uma redução importante na procura por atendimento. Por isso, a determinação é que o hospital de campanha siga em funcionamento até o dia 15 de julho deste ano. Caso haja necessidade de internação, os pacientes são transferidos para unidades de referência, como o Hospital da Ilha e o Hospital Dr. Carlos Macieira. Sim, houve uma redução significativa, então a gente optou estrategicamente ficar até o dia 15 de julho, que são os dias finais por aqui, e os pacientes que apresentarem esse quadro de sintomas leves, gripais, vão ser direcionados para a unidade de pronto atendimento. E com a chegada do segundo semestre, marcado por pouca chuva e altas temperaturas, as ações do programa Maranhão Sem Queimadas estão de volta, para agir de forma preventiva contra os incêndios florestais. Foi lançada a 6ª edição do programa Maranhão Sem Queimadas, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, voltada à intensificação das ações de prevenção e combate às queimadas. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos apresentar para o Maranhão várias ações, certo? Que vão ser executadas para a prevenção das queimadas. Recentemente a gente esteve em Londres e assinamos um grande contrato em parceria com uma empresa chamada Mercúria, que é uma grande empresa suíça, no sentido de nos ajudar a fazer esse combate às queimadas, a recuperação de áreas degradadas com floresta viva e também a parte de regularização fundiária. No auditório do Palácio Henrique de la Roque, em São Luís, foi anunciado também um conjunto de ações do projeto Floresta Viva Maranhão, com foco na implantação de novos viveiros de mudas, na promoção de projetos de produção sustentável e na recuperação de florestas em todo o estado. O Maranhão tem uma riqueza natural exemplar. A gente é repleto de riquezas naturais, de recursos naturais. Nosso turismo é muito forte também por conta das nossas riquezas naturais. Temos 3 biomas bem constituídos. Temos o Cerrado, a Amazônia e um pouco de Caatinga que nos aproxima aí do Nordeste. Mas principalmente a Amazônia e o Cerrado, a gente vem implantando diversas ações. A gente vem implantando ações de recuperação de áreas degradadas. O Maranhão é o 2º estado do Brasil que mais recupera áreas degradadas. Isso já é um reflexo do programa Floresta Viva, que não só faz floresta com espécies produtivas, mas também incentiva os produtores privados, os fazendeiros, a recuperarem as suas áreas para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais sustentável e cada vez mais fortalecida. O governador do estado fez a entrega simbólica de equipamentos ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e aos municípios que mantêm brigadas municipais. Além disso, foi assinada a renovação do decreto estadual que proíbe o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais durante o período de estiagem, além da formalização do acordo interestadual de cooperação técnica entre as instituições parceiras do programa Maranhão Sem Queimadas. De acordo com o governo do estado, neste ano, 92 municípios participam do programa de caráter preventivo e de combate a incêndios florestais no Maranhão. O governador tem se aproximado muito dos municípios e nós temos um número recorde de municípios que aderiram ao programa Maranhão Sem Queimadas. Já são 92. Então é um número expressivo que se demonstra que aqueles municípios que têm essa prática de manejo do fogo está aderindo. Nós já capacitamos aproximadamente 100 brigadistas agora para esse período. O secretário Pedro Chagas sinalizou para que o bombeiro faça esse treinamento aí de mais brigadistas para colocar naqueles municípios que já estão mapeados, que tem histórico de queimadas. Fazendo isso, nós vamos cada vez mais diminuir
o impacto dessas queimadas. O cheque de R$200 mil foi entregue pelo governador do estado a beneficiários do programa Floresta Viva do Maranhão de São Bento, uma iniciativa que não seria possível sem o apoio dos órgãos municipais. Ninguém faz combate às queimadas sozinho. É importante citar os parceiros. Nós temos vários parceiros, inclusive a nível internacionais, mas quero destacar também aqui a participação dos prefeitos. São mais de 90 prefeituras que aderiram ao nosso decreto, ou seja, eles também estão aliados nesse processo. Porque a gente não adianta citar as regras, estabelecer normas, se a gente não tiver lá na ponta todos os segmentos, a sociedade civil organizada. Esse combate às queimadas é um projeto de todos os maranhenses, não é apenas do governador, da Secretaria de Meio Ambiente, é um projeto que todo mundo tem que estar envolvido, tem que estar com a consciência de que isso tem que ser, essa preservação tem que ser nossa. As florestas são nossas e por isso todos têm que fazer a sua parte, inclusive evitando essa queimada de roça no topo. Isso tudo a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. Vai se alastrando o fogo. Então, o processo educativo é fundamental para que a gente possa mudar essa realidade. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vocês vão acompanhar aqui uma receita maravilhosa para a criançada agora nesse período de férias. O que será, hein? Não sai daí que eu volto já já.